Fala pessoal do canal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar um ponto que é muito importante. Você vai fazer aquilo que você internaliza e não só aquilo que você treina. Roda a vinheta. Bem pessoal do canal, estamos aqui mais uma vez hoje com um convidado especial, Tiagão. Se apresenta aí para o pessoal, Tiago. Vamos lá, meu nome é Thiago, sou instrutor de armamento de tiro, fui militar das Forças Armadas aí por 4 anos, conheci o projeto IAT, me tornei instrutor e hoje trabalho aqui no Clube Red Delta como instrutor. É isso aí. Temos grande orgulho de ter instrutores por todo o Brasil formados aqui pelo projeto IAT e o Thiago é um deles, mandando muito bem aqui no Clube de Tiro Red Delta. Depois vocês procurem lá as redes sociais da Red Delta, sigam, compartilhem, porque é um clube que nos ajuda sempre muito e ajuda o mundo do tiro principalmente. E o Thiago aqui, um ótimo colaborador, principalmente um orgulho por ter sido formado por nós, né? Então a gente estava aqui conversando agora há pouco, o Thiago estava dando instrução e a gente estava falando justamente sobre a repetição do procedimento, tá? Antes, porém, se você é novo aqui no canal, é de graça, tá? Então vai lá, inscreva-se, marque o sininho de notificação, já dá uma voadora aqui no like, tá bom? E deixe seu comentário e sua dúvida, e se você concorda ou não, tá? Mas como eu estava dizendo, a gente estava agora há pouco aqui, o Thiago dando instrução, e a gente começou a conversar sobre procedimento, tá? E por que isso? Porque semana passada eu também estava dando instrução lá para a minha tropa, lá que eu sou policial, né? Estava dando instrução para a galera lá, instrução institucional, e eu levei lá a coincidência, houve uma coincidência, que eu peguei uma turma da galera mais antiga, né? E a galera mais antiga, que há muito tempo não vinha para a linha de tiro. Nós temos todo um trabalho de conscientização, como estamos trocando de arma, para poder habilitar esse antigão aí para usar a nova arma, nós obrigamos ele a fazer instrução de tiro. Muitas coisas que mudaram na doutrina, eles ainda não sabiam, tá? E aí o que aconteceu? A gente explica para o indivíduo, e a nossa instrução ela é dinâmica, né? Ela tem uma parte de fundamentos, depois você vai para a dinâmica para aplicar todo esse conhecimento. A gente explica, ele diz entendi, ele faz quando você manda, mas na hora H, da dinâmica em que ele tem que agir sozinho, ele volta a fazer o procedimento antigo, tá? Vou citar um exemplo aqui, que é o que a gente chama de área de trabalho, tá? Pessoal, arma limpa, inspecionada, tá? Arma legalizada, local permitido para uso de armas, é somente para demonstração, tá? Então, como é que funciona aqui, ó? Por exemplo, área de trabalho. É um conceito relativamente novo. Não é tão novo assim, porque há muito tempo muitas forças já aplicam. Mas é novo principalmente para o pessoal das antigas, né? E o que é área de trabalho? É o posicionamento que você coloca a sua arma para fazer o manuseio. Manuseios diversos. Troca de carregador, sanamento de pane, né? Ou então você traz aqui na posição de pronto alto para verificar o funcionamento da arma. Mas a galera das antigas está acostumada em fazer o quê? Todo o manuseio da arma aqui à frente, que era a doutrina antiga, né? Para quê? Para não tirar os olhos do inimigo, do alvo. Então o cara tá lá, se tinha que fazer troca de carregador, fazia aqui. Se tinha que fazer sanamento de pane, fazia tudo aqui. E aí a gente explicando, o aluno, primeiro ele gera uma certa resistência nele, né? E depois o que acontece? Você explica, o convence a fazer, só que na hora de repetir ele não faz. Por quê? Não basta treinar e saber. Você tem que internalizar, não é isso? Isso acontece aqui no clube também, né? Isso acontece aqui também. Diz aí. O que acontece bastante também é que a gente fala, né? Que o Marcelo falou aqui, fala, na hora a pessoa não consegue fazer, ela volta a fazer o que estava anteriormente fazendo. O que eu digo é que nada mais é do que como se fosse uma criança, né? Então, você aprendeu algo novo, você tem que começar a fazer tudo passo a passo. Fazer devagar, fazer com que isso fique internalizado realmente, como o Marcelo falou. E aí sim as coisas começam a evoluir. Assim como o bebezinho lá que engatinha, depois anda e assim por diante ele corre. Então você tem que voltar lá do zero, começar a fazer esse passo a passo, esse procedimento da maneira correta, que é muito importante. Porque aí sim você consiga, na hora, fazer o que tem que ser feito. E depois disso, repetir, e entender que é com o tempo que você vai fazer o correto. Vou usar um exemplo aqui, excelente esse exemplo que ele deu. Um outro exemplo legal também é quem está aprendendo a dirigir, né? E aí eu vou entrar num conceito de neurociência que é caminho longo, caminho curto. O nosso cérebro é uma máquina que foi criada para economizar energia. E para economizar energia, ele automatiza algumas situações
que ele considera importante. E o que é que ele considera importante? Aquilo que você repete, 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 repete. Tá? E com o tempo ele vai considerando importante e vai automatizando. Exemplo, esse mesmo procedimento, que o antigão fez várias vezes, repetiu a vida inteira, e agora na hora H ele não está conseguindo fazer, por quê? Porque ele internalizou que o procedimento era assim. Então ele vai ter que se conscientizar e efetivamente fazer. Então, como eu estava dizendo o exemplo, quando você está ensinando a pessoa a dirigir, e ele está virando o volante. Se ele for dar seta, ele esquece de virar. Se ele for trocar a embreagem, trocar a marcha, ele esquece de botar o pé na embreagem. Se ele for frear, ele esquece a embreagem, e assim por diante. Cada procedimento novo, ele vai ter que trabalhar para que isso fique automatizado. Né? Isso, com o tempo, é que a pessoa vai fazer. Porque diante de uma possibilidade de risco, um acidente, um atropelamento, se ele tiver que pensar para frear, ele não faz a tempo. Então, isso tem que estar automatizado. Esse é o chamado caminho curto. Depois que o cérebro entende algo como importante, ele automatiza e aquilo se torna um caminho curto. Mas por que ele automatizou? Porque você repetiu, e agora, para fazer esse procedimento, você não precisa mais pensar. Basta você entender que tem que fazer, que o movimento vai acontecer naturalmente. Outro ponto importante, por exemplo, é olhar para a arma na hora de inserir o carregador. Antigamente tinha que ficar com o olho no alvo e tentar encaixar aqui. Isso evoluiu, mas em outro momento a gente aborda esse tema. Por que eu estou querendo dizer isso aqui? Porque a maioria das pessoas, certo? Vão lá, aprendem o procedimento e acredita que, porque aprendeu e porque disse para o cérebro que era importante, que na hora H vai fazer. E não vai fazer. Como disse aqui o Thiago agora há pouco, o cara vai lá, você treina, ensina, e na hora H, principalmente na pista dinâmica, né, em uma pista dinâmica em que ele tem que se virar sozinho, ele vai lá e faz do jeito antigo. Então a gente fez todo o treinamento, explicou a hora de trabalho, repetiu várias vezes com todo mundo, e na hora da pista, em que autonomamente ele tem que fazer tudo, o cérebro escolhe o caminho curto. E o caminho curto para ele é fazer aqui. Então você estava lá na pista com o aluno, vai, pressão e gritaria, atira. Quando acabou a munição, o que o aluno fez? Um dos vários alunos aqui, eles faziam aqui, fazia a troca de carregadores aqui. Tá? Não trazia para a área de trabalho. Aí quando você falava, aí vem para a área de trabalho e aí sim faz. Qual é o alerta aqui? Não basta você fazer e não basta só treinar poucas vezes. Tem que aprender o que é correto e treinar muito para conscientizar e mentalizar que aquele é o procedimento certo, e aí o seu cérebro vai fazer o chamado caminho curto. Né? Isso acontece bastante aqui principalmente com aqueles que têm aqueles conceitos antigos, sim, né? E tem uma certa resistência. Aí ainda é pior, né? Pior. O que nem você disse agora há pouco, às vezes vem militar do exército lá, que é antigão, como você disse, que faz o processo todo antigo. E aí quando ele vem fazer... o copo e xícara, né? Que a gente falava xícara e pires. Xícara e pires, mesmo. Isso. Mas e aí vem daquele jeito e tal, treina, daí eu falo pra ele, treina em seco, em casa lá, numa área segura e tal, ou até mesmo aqui no estande, com a arma no clube, em seco, e aí sim, depois quando ele vai pro tiro, realmente funciona como ele treinou lá. Exatamente. E aqui um ponto muito importante citado pelo Thiago, que é o treinamento em seco. É a solução para esse tipo de problema. Você internalizar, e para isso tem que saber os porquês, internalizou o que é certo, sobre os porquês e agora treinar em seco. Quando comecei a aprender a posição tempo index, eu tinha muita dificuldade. Então eu sabia que era aqui. Mas na hora do procedimento eu não trazia. O que eu passei a fazer? Né? Tem algumas glue guns, né, que são aquelas armas inertes, né, que a gente utiliza para treinamento. E em casa, eu estava lá, ia deslocar com a arma, trazia para cá. Ia deslocar com a arma, trazia para cá. Ia deslocar com a arma, trazia para cá. Ia deslocar com a arma para qualquer lugar. Repetição, até que eu internalizei. E agora, se eu tenho que fazer o movimento, já vem automaticamente. Ou seja, se tornou um caminho curto. Bem, pessoal, acho que era esse o recado. Tá? Muito obrigado pela participação especial. Eu que agradeço. Pela participação especial, obrigado a você que nos acompanha. Lembre-se, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação, deixa a sua opinião sobre isso, tá? Também deixa aqui o seu comentário, deixa o seu joinha, porque isso nos ajuda muito e continue seguindo aí o nosso canal. Valeu, até mais!